Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. O Atlético, jogando no interior de Minas Gerais, empatou com o Atlético pelo placar de 1-1. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise tática, técnica e também, claro, os dados e os números deste jogo. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação para nós contar com a sua audiência, ter você aqui em nosso canal. Este vídeo tem o oferecimento da WR Softwares. Se você precisa de um sistema para gerir o seu supermercado, seu bar, seu restaurante, sua oficina mecânica, sua funilaria, fale com a WR Softwares, que ela tem um equipamento ideal para a sua necessidade. Para você emitir nota fiscal eletrônica, também fale com a WR Softwares. 994766373 é o telefone, é o WhatsApp da WR Softwares. Vamos então falar desse empate entre Atlético e Atlético 1-1 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o início do retorno. Os principais números do jogo estão aí: posse de bola 52% para a equipe mineira, 48% para o time goiano, finalizações 16 do Atlético, 6 na direção do gol, 12 do Atlético, 4 na direção do gol. Precisão nos passes 85% de cada um dos times. Cruzamentos, o Atlético fez 18, acertou 4, o Atlético fez 12, acertou 1. Lançamentos, 47 do Atlético, 67 do Atlético. Desarmes, 15-10 para a equipe mineira. E os escanteios, 5-4 para o Dragão. Agora vamos conferir o time que o técnico Rafael Lacerda utilizou ao longo de todo o jogo, né? Quem começou e também os jogadores que foram entrando no transcorrer da partida. O Atlético de Paulo Vitor no gol, Dudu, que fez a reestreia com a camisa rubro-negra hoje, substituído pelo Valdir Júnior, Adriano, Pedro Henrique, que tomou cartão amarelo, e Guilherme Romão. Luizão, Cauã, substituído pelo Shailon, Robert, que saiu para a entrada do Yuri, Robert fez o gol do Atlético, Martínez, que foi substituído pelo Ezequiel Ram, Daniel, que deu lugar ao Ariel, e o Kelvin. Então essa a formação rubro-negra neste jogo em que empatou com o Atlético pelo placar de 1-1. Falando do jogo, né, o Atlético toma um gol muito cedo, com 1 minuto já estava perdendo por 1-0. Ali eu tenho uma certeza que todo torcedor atleticano temeu pelo pior, né, até porque o time já vem numa desconfiança muito forte, numa grande sequência de jogos sem vencer. Agora já são 5 jogos e você toma um gol com 1 minuto, e isso sem dúvida causa um desconforto muito grande para todo mundo, cria um ambiente de dúvida muito grande. Porém, eu até gostei da reação do Atlético, sabe, no pós-gol, porque eu temi que a equipe pudesse sucumbir dentro do jogo, mas não. O Atlético, vamos dizer assim, ele se adaptou a isso, ele acatou aquele placar, mas se organizou em campo e foi buscar o empate. Felizmente não demorou muito para sair, né? Porque se vira o primeiro tempo perdendo, aí no segundo tempo você cria já uma situação muito complicada dentro do jogo. Mas o Atlético empata logo aos 15 minutos, próximo dos 15 minutos, né? Um golaço do Robert, né? Imagino esse ser o gol mais bonito da Série B até esse momento. Ele, uma jogada toda dele, individual, invade a área, dribla 3 e ainda bateu muito forte, né, sem nenhuma chance para o goleiro do Atlético, empatando o jogo 1-1. O Atlético ainda seguiu bem por mais alguns minutos, conseguiu ali ter uma pressão, até mesmo empurrar a equipe do Atlético para trás. Daqui a pouco eu quero falar um pouco das características táticas que o técnico Rafael Lacerda está impondo ao seu time, mas depois o Atlético foi perdendo força. Já por volta ali dos 25 minutos o Atlético voltou a ter o comando do jogo. Aos 29 teve uma grande oportunidade, o Adriano salvou uma bola quase em cima da linha, ali valeu o gol, né? Aquela jogada do Adriano, aquele lance do Adriano valeu um gol sem dúvida, pois a bola fatalmente iria para as redes rubro-negras. Ele salvou ali de barriga, se posicionou bem, né? Evitou que o Atlético pulasse à frente do placar novamente. E foi o momento mais movimentado do jogo, foi até aí, do início até ali por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi caindo, um segundo tempo em que as oportunidades foram muito raras,
algumas finalizações de fora da área, algumas bolas desviadas de cabeça, mas sem grande perigo. Então a gente teve um jogo já muito mais monótono e as duas equipes chegou um determinado momento que você via que nenhuma estava insatisfeita com o placar, né? Até querer vencer, os dois queriam, mas se você pudesse optar por não perder, acabaram optando. Então a gente já viu um jogo mais arrastado, o Atlético um pouco mais interessado em buscar o segundo gol, um Atlético que até no início do segundo tempo ele começa marcando muito forte, como foi no primeiro, mas já na reta final já era um time mais acomodado com esse empate, até mesmo nas reposições de bola você via que já estava um pouco mais lento, então o Atlético foi se declarando satisfeito com o empate lá em São João del Rei e o jogo terminou assim mesmo, 1-1. Agora, trazendo alguns conceitos que a gente já começa e já podemos observar nesse time do Rafael Lacerda. E conceitos, quando o Lacerda foi contratado, eu até citei essa situação. Os times do Lacerda são times que têm ideias. Você consegue enxergar as ideias, às vezes bem executadas, às vezes não tão bem executadas, mas são times que têm características. Você sabe mais ou menos como é que vai se comportar taticamente. E algumas das ideias que eu vi hoje no Atlético primeiro, ele fazendo uma saída de 3 usando o Luizão nessa saída, né? Ele abre os dois, ele abre, mostrar aqui para vocês na prancheta, para ficar um pouco mais fácil, né? Supor que o Atlético de amarelo, tá bem? Ele abre bem os dois zagueiros nessa saída de bola, era o Adriano na direita, o Pedro na esquerda e baixava aqui o Luizão no meio para fazer essa saída de 3 contra os dois atacantes, né, da equipe do Atlético. O Atlético marcava ali num 4-4-2. Então ele usava essa saída de 3 aqui, já foi uma das características. Outra característica que eu vi, até fiz essa pergunta a ele na coletiva, é um Atlético marcando alto em muitos momentos, marcando bem alto mesmo, bem agressivo na marcação, uma pressão muito forte sobre o homem que tinha a posse de bola. Gostei quando o Atlético conseguiu fazer isso, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. O Atlético recuperava essa bola de maneira mais rápida e algumas vezes conseguia recuperar no campo de ataque, o que sem dúvida torna o lance muito mais perigoso. Então já foi uma característica que a gente pôde ver e o Rafael confirmou, né, que esse é algo que ele quer do time do Atlético, né? É uma situação, claro, tem dia que você consegue impor isso, tem dia que você não consegue, mas você tem isso como objetivo. É um objetivo que ele tem de fazer esse Atlético ser um time que pressiona muito, colocar o pé na bola, né, como ele mesmo gosta de dizer. O que é colocar o pé na bola? É você estar sempre disputando. Tá com o lateral, você está disputando, tá com o zagueiro, você está disputando, você não deixar aquela posse de bola suave para o adversário, você está sempre brigando por ela. Então, o Atlético fez isso em determinados momentos do primeiro tempo, em determinados momentos do segundo tempo, e sem dúvida isso é uma característica que o Vila tinha, o Vila do Lacerda tinha essa característica, e o Atlético do Lacerda também já começa a caminhar, e a gente observa isso claramente também para ter essa característica. Em relação a individuais, o goleiro Paulo Vitor, achei ele um pouquinho inseguro no primeiro tempo, né, mas não comprometeu. O Dudu, uma estreia muito mais na experiência, né? Você viu um Dudu muito mais jogando com a experiência do que propriamente com a força, que ele sempre foi um jogador muito vigoroso, especialmente no campo ofensivo, né? Hoje não, já vi um Dudu mais posicionado, jogando mais com a bagagem do que propriamente com as energias, mas não comprometeu de maneira alguma. Adriano, boa partida, salvou um lance fundamental. Se o atleta toma o segundo gol ali naquele momento, 29 minutos do primeiro tempo, poderia ser uma situação que dificilmente o Atlético se revertesse. Pedro Henrique, né, demonstrou um pouco fora de forma, mas não comprometeu. Guilherme Romão, uma partida razoável. Luizão, é um jogador que vem se consolidando, confirmando aí a sua titularidade no Atlético. Não é um jogador diferenciado, mas é um jogador que tem conseguido oferecer aquele que o Lacerda quer. Cauã, não gostei do Cauã mais uma vez. O Robert, ótima partida do Robert, né? É o grande jogador do Atlético nessa Série B após a saída do Marcelinho. Sem dúvida é o Robert e fez um gol que premiou muito o seu futebol. Lá na frente o Martínez, muito apagado. O Daniel, uma movimentação interessante, mas a bola chegou pouco nele,
né? Ele até serviu no melhor lance dele no jogo, ele foi um garçom que cruzou na cabeça do Ezequiel Han ali por volta de 15, 16 minutos do segundo tempo, mas o Han acabou cabeceando muito mal, né? Bateu a bola muito por cima do gol do goleiro Adriel. E o Kelvin, né? O Kelvin acabou ficando o jogo todo. O Shailon entrou no segundo tempo, não tem conseguido ser competitivo nessas entradas. Valdir Júnior também entrou no lugar do Dudu. E os outros foram substituições para reformular o gás, né? Ele coloca o Adriel no lugar do Daniel. Ele põe o Ezequiel Han entrou no lugar do Martins, né? Isso no intervalo, porque aí ele abriu o Robert pela ponta e colocou o Ezequiel para jogar mais centralizado. E ele também teve a substituição do Yuri no lugar do Robert. É bom ver um garoto da casa do Atlético tendo chance, né? Isso é raro, mas o Yuri participou do jogo. Tomara que ele vai ganhando minutos e vai ganhando experiência também no time profissional, para quem sabe daqui a pouco ele até ser um titular dessa equipe do Atlético. E o trabalho do técnico Rafael Lacerda, você vai vendo que o time já começa a ganhar a característica dele, né? O time começa a ter os conceitos dele dentro de campo. Não se constrói um time rápido, né? Lógico, o Atlético precisa disso para ontem, mas não adianta precisar para ontem. É demorado o processo de construir um time. Mas eu já vi um Atlético mais organizado, um Atlético com ideias mais claras do que é que ele queria dentro do jogo, tá bem? Então um empate, achei um empate merecido, matematicamente não foi um grande resultado, mas foi um resultado razoável, né? Vamos dizer assim, foi um empate com gosto de empate, porque o Atlético manteve ali uma pequena distância da zona do rebaixamento, não é grande, mas teve ali uma pequena distância, e agora vem para jogar em Goiânia. Aí tem que se aproveitar, né, dessa condição de jogar como mandante para conseguir pontuar e se afastar dessa zona do rebaixamento. O Atlético, para mim, é vital para o Atlético se manter fora da zona do rebaixamento. Eu tenho muito receio do comportamento desse elenco do Atlético caso ele caia dentro da zona de rebaixamento. Então é evitar ao máximo de entrar, né? Porque se não entrar, você não é afetado por toda aquela carga psicológica que existe para as equipes que estão dentro do Z4. Tudo bem? Essa é a minha avaliação desse empate entre Atlético e Atlético. Você, torcedor, fica à vontade para fazer a sua manifestação. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho e até a nossa próxima oportunidade.